Um bom dia a todos vocês. É uma alegria e uma honra estar aqui participando desse simpósio e queria parabenizar os organizadores, a União Leste, o IAN, toda a equipe que participou organizando esse evento. Sabemos quanto que isso realmente representa quando a gente organiza um evento dessa natureza, muito trabalho. E eu queria parabenizar todos que vieram aqui, porque eu creio que vocês estão saindo daqui enriquecidos, não é verdade? Sim ou não? Aí sim, muito bem. Muito obrigado. Nós preparamos uma apresentação nesse primeiro momento do domingo, que está baseada em cima da primeira visão de Ellen White. E eu queria que agora você se concentrasse, se acalmasse, silenciasse, porque nós vamos apresentar agora algo que realmente representa a manifestação de Deus na vida dessa profetisa escolhida por Ele. O propósito desse seminário que vou apresentar é exatamente tentarmos entender, por meio da primeira visão recebida por Ellen White, qual é o seu papel e qual é a sua autoridade e qual foi o seu chamado dentro do contexto da primeira visão. Só para refrescar a memória, quem sabe aqui quando ocorreu a primeira visão? Levanta a mão. Quem sabe? Responda. Dezembro de? Que dia de dezembro? Ninguém sabe? Se ninguém sabe, está todo mundo certo, porque também nós não sabemos. Ninguém sabe, na verdade. Algumas pessoas talvez apontam como sendo na segunda quinzena de dezembro de 1844. O importante sabermos, amigos, é que a primeira visão ocorreu 2 meses após o grande desapontamento. Havia uma grande comoção, uma grande decepção entre os mileritas, aqueles que aguardavam a volta de Jesus. Então, eu quero introduzir a minha fala lançando a vocês uma questão. A questão é a seguinte: muitos teólogos, muitos estudiosos de outras denominações e alguns de nossa própria denominação perguntam: pastor, por que a igreja adventista defende ambas fontes de revelação? Muitos perguntam: pastor, somente a Bíblia não é suficiente? Por que vocês consideram o espírito de profecia também como uma fonte de revelação divina? E alguns, inclusive críticos, chegam a identificar que a igreja adventista tem uma segunda Bíblia, Ellen White, e acusam isso de forma frontal. Assim, amigos, eu quero introduzir a vocês uma grande pergunta: qual é, de fato, a real necessidade e a importância dos escritos de Ellen White para nós, igreja adventista, e também para o mundo cristão? Quando nós levantamos esta pergunta, nós precisamos entrar num universo muito importante da história cristã. De acordo com a revelação dos escritos literários, os autores que discorrem sobre a história da igreja cristã, não houve nenhuma espécie de revelação dada a profetas depois do profeta João, quando ele escreveu o último livro da Bíblia, que foi o livro? Não, cronologicamente, qual foi o último livro da Bíblia? O Evangelho de João. Por volta, isso é uma data debatida, por volta do ano 96, depois do nascimento de Cristo. Então, depois do ano 96 do nascimento de Cristo, não houve nenhuma manifestação profética, ou seja, Deus teria suscitado um profeta e revelado a ele uma grande quantidade de conteúdos vindos da parte de Deus. Então, a pergunta que formulamos é: por que então Deus revelou tantos escritos, tantos conteúdos nesses últimos dias, a partir de 1844 até 1915?
Ao avançarmos então, nós precisamos trazer uma outra questão. E esta questão eu quero tratar ao longo do meu seminário. Muitas pessoas, incluindo teólogos, costumam afirmar que os escritos do Espírito de Profecia estão restritos apenas à realidade do adventismo. E dizem: olha, os escritos de Ellen White só se aplicam para a igreja adventista, a igreja remanescente. E às vezes eu pergunto para essas pessoas: escuta, você está fazendo essa afirmação com base em quê? Será que Ellen White escreveu apenas para os cristãos da igreja adventista? Será que os escritos de Ellen White se aplicam somente para os adventistas? Ou será que esses escritos também podem ser aplicados a outras denominações? Eu não sei se você sabia, mas eu vou passar a você um dado importante. Depois da Bíblia, a palavra de Deus, o livro que tem mais atraído pessoas a Jesus Cristo é o livro O Grande Conflito. E se eu aqui narrasse experiências do livro O Grande Conflito, vocês ficariam surpresos. É possível que haja alguém aqui entre nós que foi convertido por meio do estudo da Bíblia e confirmação do Espírito do Grande Conflito. O primeiro adventista brasileiro, chamado Guilherme Stein Jr., leu O Grande Conflito. Ele já guardava o sábado, e ao ler O Grande Conflito, ele confirmou as verdades que ele já havia estudado na Bíblia. Ele pediu a leitura de mais um livro da autora, que mandaram para ele, O Caminho a Cristo, e ele disse: agora eu quero ser batizado. E ele foi batizado em abril de 1895, nas águas de um rio no estado de São Paulo. O primeiro adventista batizado em solo brasileiro. Bíblia e o Espírito de Profecia confirmando a verdade. Então a questão é: será que os escritos de Ellen White se aplicam só e somente à realidade adventista? Esta é uma questão que a gente quer trabalhar com vocês. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o nosso, mas vamos em frente. Bom, a primeira visão, ela estabelece um modelo sistemático para nós entendermos, e ela também estabelece um modelo sistemático para nós confirmarmos o ministério profético de Ellen White. Além disso, ela estabelece os elementos para a compreensão de suas visões futuras que ela teve. Quantas visões e sonhos ela teve? Quem me diz aí? 2.000. Ela teve mais sonhos ou visões? Ela teve mais sonhos ou visões? Quem sabe? Ela teve mais sonhos. No início do seu ministério, ela teve mais visões. Lembrando que visão exerce muito mais do aspecto físico da pessoa e psicológico da pessoa. Porque quando a pessoa está em visão, ela é plenamente usada pelo poder de Deus. Há casos, por exemplo, em que Ellen White estava em visão, o seu marido Tiago White dizia para as pessoas que estavam vendo ela em visão no momento, e diziam a ela: vá lá e tente mexer o seu braço. E as pessoas tentavam mexer o braço, era como se fosse um concreto armado, não movia. Por quê? Porque no momento em que o profeta está sob o poder da visão de Deus, ele é um objeto usado plenamente pelo poder de Deus, ele não se mexe. A mão é como se fosse uma pedra, uma rocha. Durante os primeiros 20 anos do ofício profético de Ellen White, ela recebeu 200 visões públicas. Pastor Stencil, por que Deus concedeu a ela 200 visões públicas? Para exatamente contrapor as ideias críticas que as pessoas levantavam, dizendo que Ellen White era uma falsa profetisa. E vejam, era muito comum as pessoas acusarem os profetas de serem falsos naquele período, porque se levantaram falsos profetas, como por exemplo, temos o caso de Joseph Smith, Anna Lee, e como foi dito aqui anteriormente na sexta-feira, as irmãs Fox, que deram início ao espiritismo moderno. Ellen White, portanto, nos seus 20 primeiros anos de ofício profético, ela recebeu 200 visões públicas. Ela estava em grandes eventos, em igrejas, e ela estava às vezes pregando, e ela entrava em processo de visão. As pessoas sentadas viam ela em visão, e quando as pessoas estavam vendo ela em visão ao vivo,
Um relato muito importante foi feito pelo doutor e o professor John Lofbottle, o primeiro historiador da Igreja Adventista. Ele registrou 55 visões de Ellen White. Ele presenciou e registrou o que acontecia no momento da visão em que a profetisa entrava no processo de visão. Ele registrou detalhes e ele relata dizendo que as pessoas ficavam quietas, reverentes, orando e aguardando o momento em que a visão iria se encerrar, para eles poderem perguntar a ela o que Deus havia revelado para aquele grupo que estava ali. Havia plena reverência e silêncio no momento em que as pessoas viam Ellen White em processo de visão. Ela teve 200 visões entre 1844 e 1864, visões públicas, em cemitérios, em sepultamentos. Ela estava às vezes em campais de jovens, pregando para milhares de pessoas, e ela ali entrava em processo de visão. Então quando a pessoa via a profetisa entrar em visão, ninguém tinha dúvida a respeito do seu ministério profético. E eu tenho certeza que se um profeta se levantasse aqui entre nós hoje e entrasse num processo de visão, amigos, todos nós manteríamos plena reverência e silêncio, porque Deus está se comunicando com o profeta, para comunicar a ele verdades vindas do trono de Deus. Muito bem, vamos avançar então dentro do nosso tema. Nós queremos considerar com vocês a primeira visão dentro de um bloco só. Por quê? Ellen White recebeu duas visões. As duas primeiras visões que ela recebeu, ela as considera como sendo parte de uma visão apenas. Então, repetindo, as duas primeiras visões que Ellen White recebeu, uma ocorreu semanas depois da outra, e ela considera essas duas visões como uma só, e essas duas visões ela chama de minha primeira visão. Então a primeira visão que ela chama de minha primeira visão é parte de um bloco de duas visões, e vocês vão saber por quê agora há pouco. Então avancemos. Quando nós então olhamos para isso, por que nós afirmamos isso? Porque a primeira visão, que fora dada em dois blocos, ela tem uma sequência. Qual é essa sequência? São três partes. Primeiramente, Deus leva Ellen White da terra até a cidade santa. Então o primeiro ato da visão, Ellen White sai da terra, levada por Deus, e ela vai até a cidade santa. E ali na cidade santa, ela chega à cidade santa e ela adentra a cidade santa. E ela visita os espaços da cidade santa. Então, o relato está no primeiro capítulo do livro Primeiros Escritos. Você pode ler essa visão, é fantástica. Jesus leva ela até o céu. Ela entra pelos portais do céu, ela visita os ambientes do céu. Lá no céu ela se encontra debaixo da árvore da vida, com personagens que ela conhecia, Carlos Fitch e o irmão Stockman, pessoas que haviam morrido semanas antes do grande desapontamento. E esses indivíduos, de acordo com o relato, perguntam a ela sobre a tribulação e a dificuldade, e ela diz: eu não posso lembrar de nada, não lembro de nada. E ela descreve a cidade santa e alguns detalhes da cidade santa, como por exemplo, a árvore da vida. Eu estava ontem no quarto lendo isso e eu fiquei pensando: Senhor, como pode isso? Deus revela a ela que a árvore da vida, ela sai de uma margem do rio e vai até a outra margem do rio. E ela diz que o tronco da árvore da vida era de ouro puro, porém um ouro transparente. Explique isso para mim. Como que o ouro pode ser transparente? A árvore da vida e as copas da árvore se encontram e formam uma copa sobre o rio. E eu pergunto a vocês, qual é o rio que passa debaixo da árvore da vida? O rio? O rio da vida. O rio da vida. Ali está então. Agora, pastor, qual é a terceira etapa desta visão?
ela sai da cidade santa e ela vai para agora a nova terra. Pastor Estêncio, que coisa interessante. Quer dizer que na primeira visão, no primeiro contato que Deus teve com ela, Deus já revela para ela toda a história da redenção, da terra até a nova terra, da terra de trevas, de nuvens, de pecado, de dores e doenças, até a nova terra renovada, a nova terra transformada por Deus. Na primeira visão, Deus revela a ela toda a história da redenção. Com 17 anos, doente, com pneumonia nos pulmões, escarrando sangue, uma jovem que estava no altar da casa da família de Eunice Hastings, uma jovem amiga de Ellen White, que havia convidado: Ellen, vá à nossa casa hoje, porque nós teremos um grupo de oração, vamos estudar a Bíblia. Havia muitos grupos de oração naquela época, estudando a palavra de Deus. E ela então disse: Eunice, eu não tenho forças, mas se Deus me der forças, eu vou. E naquele dia, o Espírito tocou o coração de Ellen, e ela foi se arrastando com suas poucas forças, até a casa de Eunice, batendo na porta, sua amiga disse: Ellen, você veio, entre, e elas entraram, começaram a orar, cantar, estudar a palavra, e em pouco tempo, eles se ajoelharam ao redor da sala. Eram 5 jovens, e enquanto ela estava ajoelhada com as suas 4 outras amigas, o Espírito de Deus apareceu a ela em visão. A pessoa menos provável, a pessoa mais debilitada, a pessoa mais fragilizada que havia naquele tempo, foi objeto da misericórdia e da graça de Deus. E Deus alcançou essa pessoa e transformou-a em um instrumento, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Então aí está, amigos, a sequência da primeira visão. Eu quero que vocês acompanhem esse relato. Se vocês quiserem essa palestra depois, eu vou deixar com a liderança do grupo para vocês usarem nas suas igrejas. Então, a primeira visão é notável, amigos, dizermos que a primeira visão alterou completamente a vida daquela jovem de 17 anos. Mudou de forma drástica, radical, dramática, mudou por completo a vida daquela jovem. E é importante notarmos que a liberdade divina foi manifestada em seu chamado profético. Deus e não os seres humanos que escolheram e efetuaram o chamado para que ela fosse o seu porta-voz divino. E é interessante observarmos, amigos, que Deus inicia o diálogo com Ellen, que naquele tempo não era Ellen White, era Ellen Harmon. Deus inicia o diálogo. Na Bíblia nós encontramos diferentes personagens que foram profetas e que receberam um chamado e foram confirmados o chamado por meio de uma visão. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2. Em Ezequiel capítulo 2 nós encontramos um chamado de um profeta. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2 e o versículo 2 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu o quê? Falarei contigo. Deus é que inicia o processo do chamado, não é o homem, é Deus que inicia. E depois diz assim, versículo 2, notem: então entrou em mim o quê? O Espírito. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. Quem falava comigo? Deus. Então entrou o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me... Não é um ato etéreo, não é um sonho, não é algo de adivinhação, é um ato real. O profeta tem consciência do que está acontecendo naquele momento do chamado.
ele percebe a pessoa de Deus e ele dialoga com Deus. O outro exemplo de chamado por meio de visão ocorre também na experiência de Isaías. Não vamos ler em função do tempo, mas eu quero agora chamar a sua atenção. Vamos ver o que aconteceu com Ellen. De acordo com o relato dos escritos do Espírito de Profecia, olha bem o relato que ela dá. Diz assim, ela descreve o evento dizendo, olha como ela descreve o ato do chamado da primeira visão. Ela diz assim: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, aqui a família Hastings, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto. Notem, o Espírito Santo me apareceu. No livro Spiritual Gifts, que narra esse mesmo episódio, o relato é ainda mais forte. E ela diz assim: o poder do Espírito me apareceu. O poder do Espírito, diz ela. Então, amigos, uma coisa que eu quero chamar a atenção é esse último parágrafo embaixo. Notem, ela recebeu 2.000 sonhos e visões. Ela nunca mais usa a expressão, o Espírito de Deus me apareceu em visão. Ela só usou uma vez essa experiência de acordo com os estudos. E foi na primeira visão. Na primeira visão. Só essa vez. Então isso revela o seu chamado. Seguindo, aí está a frase do Spiritual Gifts, página 30 do volume 2, diz assim: enquanto orava, o poder de Deus veio sobre mim como nunca antes. E sua primeira visão, amigos, marcou o momento em que o Espírito de Deus foi derramado sobre ela, de tal modo que ela se tornou a mensageira do Senhor. Amém? Seguindo, vamos aqui à frente. Agora vejam o que acontece. Eu quero destacar aqui, a gente havia feito um tratado com uma pessoa, eu não sei se ela vai chegar aqui, ela daria uma dramatização da primeira visão. Eu não sei se ela já chegou, já está tudo certo. Mas eu queria narrar alguns fatos que ocorreram na primeira visão. Você vai ver depois na dramatização. Enquanto Ellen White está no céu, ela vê todos esses fenômenos, ela vê, conversa com amigos, e enquanto ela está lá, ela tem um vislumbre majestoso do que Deus está preparando para nós. De repente Jesus aparece a ela e diz sob a sua liderança: vamos descer para a terra. Vamos descer para a terra. Então ela sai da terra, vai para o céu, e do céu Jesus traz novamente ela para a terra. E ao chegar na terra, ela tem várias surpresas. E aqui eu quero marcar o ponto do seu chamado. Quero marcar com vocês. Enquanto ela chega na terra, ela vê uma mesa de prata quilométrica, sobre esta mesa havia vários frutos, dentre eles o fruto da árvore da vida, e ela descreve que havia uvas, romãs, figos, mas o fruto que mais se destacava era o fruto da árvore da vida. E em um diálogo com Jesus, ela tem um diálogo com o próprio Cristo, e ela pergunta a Jesus, ela diz assim: eu pedi a Jesus que me deixasse comer o fruto, e ele disse o quê? Agora não. Sabe por que Jesus disse agora não? Jesus disse, e ele explica: porque aqueles que comem do fruto não voltam mais à terra, não podem mais voltar à terra. Os que comem do fruto e bebem da água do rio da árvore da vida, o rio da vida melhor, os que comem do fruto da vida e bebem da água do rio da vida, não podem voltar mais à terra, disse Jesus a ela.
E naquele contexto, ela vê algumas outras pessoas, dentre elas pessoas que tinham um vestido absolutamente lindo, branco, de linho finíssimo, mas as margens e as bordas do vestido desses indivíduos estava manchada em vermelho, a cor do sangue. E ela pergunta para Jesus: Jesus, quem são esses? E Jesus disse: são os mártires que deram a sua vida em amor a Jesus. Ela dialoga com Jesus na primeira visão. Mas notem o que acontece na primeira visão, amigos. Ela pergunta se poderia comer do fruto. Jesus diz a ela: agora não. E depois então Jesus disse: você deve voltar à terra novamente e relatar a quem? Relatar ao quem? Aos outros aquilo que eu revelei a você. Ali não está escrito que ela deve relatar aos adventistas, ou ela deve relatar ao remanescente, ou ela deve relatar aos mileritas que estavam desassossegados, estavam tribulados, estavam desesperados. Ela está dizendo: relata aos outros aquilo que eu te revelei. Ela não descreveu quem era esse grupo. Relata aos outros o que eu te revelei. Mas amigos, o diálogo é uma coisa tremenda, e eu tenho aqui para vocês, qual foi a reação dela. Ela, quando recebeu esse assunto, ela disse a Deus de que ela não queria aceitar o chamado. Ela não queria aceitar o chamado, e ela disse assim a Jesus: dirigi-me ao Senhor em oração. Olha o que ela diz: eu me dirigi ao Senhor em oração e supliquei a Ele que colocasse a responsabilidade sobre outra pessoa. Você lembra de algum profeta bíblico que teve uma reação semelhante à dela? Por exemplo, quem foi? Moisés. Quem mais? Jeremias. Não passo de uma criança. Senhor, eu não estou preparado, não estou qualificado. Ela tem a mesma reação dos profetas bíblicos. Senhor, eu suplico, passa essa responsabilidade para outra pessoa. Eu estou debilitada, fragilizada, estou doente. A verdade é que ela estava desenganada dos médicos naquele período da sua vida. E ela diz: parecia-me que não poderia suportar. Caí sobre o meu rosto longo tempo, e toda a luz que pude obter toda a luz que pude obter naquele momento em que ela fala com Jesus, era Jesus dizendo: dá a conhecer aos outros o que eu te revelei. Dá a conhecer aos outros o que eu te revelei. Esse é o diálogo que ela tem com Jesus. Primeira visão. Queridos amigos, não foi uma tarefa fácil para ela assumir esse posto, e eu queria tratar rapidamente esse assunto com vocês, não é? Aqui temos então a parte de Ezequiel. De tudo aquilo que eu tenho estudado e lido, nós não podemos apenas restringir ou limitar os conteúdos do Espírito de Profecia apenas para a igreja adventista. Nós sabemos de várias igrejas que têm feito uso dos nossos escritos, dos testemunhos. Sobretudo, eu não sei se você sabia, mas os livros de Ellen White, na parte de Cristologia, são os livros mais lidos na América do Norte pelos pastores evangélicos. Você sabia disso? São os livros mais consultados pelos pastores evangélicos não adventistas. São os livros de Ellen White, incluindo aquele famoso filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, não é? É o nome do filme? Foi baseado em fatos do Desejar Todas as Nações, porque ele relata e põe coisas naquele filme que não existem em outros livros, nem na Bíblia. Aliás, eu estava lendo aqui os testemunhos, e eu vi uma coisa que Ellen White agrega, e que não está na Bíblia. Quando Jesus desce da cidade santa, o que ele tem na sua mão direita? Quem lembra? Uma
foice. E o que ele tem na sua mão esquerda? A Bíblia não fala isso, mas Ellen White reescreve: uma trombeta de prata. Na mão direita, uma foice, e na mão esquerda, uma trombeta de prata. Está relatado no livro Os Primeiros Escritos. Leia para você ver. Apocalipse 14 descreve essa cena. Depois você pode fazer análise com o tempo. E aqui estamos então caminhando já para o fim. Nós precisamos entender que Ellen White enfrentou inúmeros conflitos em sua caminhada, em sua jornada. Logo no início do seu ministério profético, ela encontrou vários críticos. Alguns deles a criticavam pessoalmente. Por exemplo, eu posso me lembrar dos dois casos de Sargent e Robbins. Dois homens que chegavam a ela em público e diziam: aí está uma falsa profetisa, aí segue uma falsa profetisa. Acusavam-na na rua, nas casas, acusavam-na nas praças, em todos os lugares que eles a encontravam, acusavam-na de ser uma falsa profetisa, até o dia em que ela chegou e se dirigiu a eles e disse: escuta, vocês nunca conversaram comigo? Como vocês podem me acusar de uma falsa profetisa? Ela então propôs que eles se assentassem para conversar, marcaram dia, hora e local para conversar, e eles então combinaram numa casa. Ela pegou sua amiga numa charrete e foram até esta casa. Quando chegou na casa, ela desceu da charrete, bateu na porta da casa e logo percebeu que eles não estavam dentro da casa, haviam fugido. Haviam fugido com medo, receio de falar com ela. Ela então voltou à charrete, a sua amiga soltou o freio da charrete. Quando soltou o freio da charrete, o que aconteceu? A charrete começou a andar sozinha. Aqueles dois acusadores haviam viajado 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam combinado o encontro com Ellen White. E a charrete começou, o cavalo começou a cavalgar, e de repente ele foi indo 20 quilômetros ao sul, exatamente. E de repente o cavalo parou em frente de uma casa. Ellen White entendeu que deveria descer, desceu da charrete, bateu na porta da casa que estava em frente, e abriram a porta. Quem era a pessoa? Era o dono da casa, o irmão Tyre. Irmão Tyre abriu a porta. Quando ele abriu a porta, Ellen White já viu logo os seus dois acusadores que estavam dentro da sala de estar. E quando eles a viram, disseram: ei, quem avisou para ela que estávamos aqui? WhatsApp. Não tinha. Não tinha. O Espírito conduziu até aquele local e ela entrou na casa do irmão Tyre. E quando entrou na casa, eles começaram a orar, começaram a cantar. E eis que por um momento, após horas cantando e orando, o Espírito de Deus apareceu a ela em uma visão dentro da casa desse irmão Tyre, na frente dos seus acusadores, Sargent e Robbins. E quando eles perceberam que ela estava entrando em visão, começaram a cantar, começaram a gritar, começaram a proferir textos da palavra de Deus em voz alta, até o ponto da exaustão, tentando impedir que aquela visão se manifestasse dentro daquela casa. E Ellen White, por um momento, coloca a sua perna para trás. E ela, como sempre fazia quando recebia visão, inclinava o seu peito e olhava serenamente para o céu. E naquele momento Deus revelou a ela uma visão. O dono da casa, o irmão Tyre, havia ouvido falar que para você testar um profeta, para saber se ele é verdadeiro ou falso, você deve pegar uma Bíblia, e no momento da visão você deve aproximar a Bíblia dele, para ver qual é a reação dele em relação à palavra de Deus, a Bíblia, porque se ele receber a Bíblia, é um profeta de Deus, mas se ele rejeitar a Bíblia, é um profeta falso. E ele pegou a Bíblia maior que possuía na casa, uma Bíblia família de 8 quilos, abriu a Bíblia com as duas mãos e foi se aproximando perto de Ellen. E quando ele chegou bem na altura do peito dela, ele entregou a Bíblia para ela e aproximou. Ellen estava em visão. Só que é o seguinte, qual era o problema? E a gente tinha esse local lá. Porque eles já estão acostumados a jogar juntos.
estava acontecendo, pegaram uma cadeira, subiram na cadeira para ver se o que ela estava proferindo era o contexto exato da Bíblia, palavra por palavra, sílaba por sílaba, era exatamente o conteúdo das Escrituras. Ela leu mais de 10 versículos sobre a volta de Jesus e o juízo final de Deus. Sabe em quanto tempo ela segurou a Bíblia? 20 minutos, com o braço estendido, 8 quilos. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Nenhum ser humano, nem o maior e mais forte indivíduo consegue ficar com 8 quilos na mão assim, é impossível. E sabe quanto tempo durou aquela visão dentro da casa do irmão? 4 horas e meia. Foi a maior visão que Deus concedeu a Ellen. 4 horas e meia de visão. E aqueles indivíduos se calaram e nunca mais abriram uma boca, uma palavra sequer a respeito do ministério profético de Ellen White, porque eles presenciaram a presença de Deus ali naquele local. Ela enfrentou muitos desafios, amigos, e ela quis em muitos momentos do seu ministério profético recuar e deixar essa tarefa para outras pessoas. Assim são os profetas, são humanos, têm medo, têm receios, têm dúvidas, incertezas. Nem sempre aquilo que é normal e óbvio para um profeta é normal para o povo de Deus, para a liderança do povo, nem sempre. Às vezes a palavra de um profeta não soa bem aos ouvidos nossos. Uma admoestação, uma correção, não soa bem aos nossos ouvidos, muito menos às vezes soa bem aos ouvidos dos líderes da nossa igreja. Eu posso lembrar a vocês, vamos fazer uma pergunta aqui técnica. Quem foi a pessoa que recebeu mais cartas de Ellen White? Quem sabe? Foi um dos líderes da igreja. Quem foi a pessoa que mais recebeu cartas de Ellen White? Quem sabe? Kellogg. Dr. John Harvey Kellogg foi a pessoa que mais recebeu cartas de Ellen White. E amigos, as cartas de Ellen White a Dr. Kellogg não eram cartas que soavam como uma música melodiosa aos ouvidos dele. Às vezes ele tinha pavor, terror. Ela conviveu também com o seu próprio marido, Tiago White, que era presidente da Associação Geral, e ela era profetisa de Deus, e às vezes dormiam na mesma cama, e à noite Deus aparecia a ela em um sonho, e o sonho que Deus dava para ela, era uma mensagem para ela dar para o marido dela, que era presidente da Associação Geral. Escuta, ele se levantava, ia colocar a botina no pé, e ela disse: meu bem, espera um pouco. Como espera um pouco? Espera que eu tenho uma mensagem para você. Ele já começava a coçar a cabeça. Qual é a mensagem? Meu bem, é uma mensagem de Deus para você. Você precisa ser um homem mais paciente, mais tolerante, menos orgulhoso. Não pensa que esta mensagem soava como uma música melodiosa aos ouvidos do seu marido? E eu fico pensando, os filhos de Ellen e Tiago White, já pensou? Quem fosse filho de Tiago e Ellen White? Filho do presidente da Associação Geral e da profetisa de Deus. Devia ser uma pressão insustentável. Filhos, tem filhos de pastores aqui. Eu tenho 2 filhos, eu sei o que é isso. Não é fácil. Seguindo a caminhada, desafios do seu ministério, ela enfrentou muitos desafios. Mas amigos, eu quero dizer agora em alto e bom som à igreja de Deus, nesse território brasileiro, felizmente, e pela graça, o poder de Deus, eu poderia contar histórias aqui para vocês, felizmente, a maioria dos membros da igreja adventista aceitam os testemunhos do Espírito de profecia como sendo revelação da parte de Deus. E isso tem sido uma bênção para esta igreja. E eu quero falar a vocês agora, os locais em que o espírito de profecia não tem sido aceitos, não tem sido aplicados, a igreja tem padecido, tem sofrido tremendos desgastes e decepções. E queridos, nós podemos concluir de que Ellen White deu testemunhos para a igreja adventista, mas também ela deu os testemunhos que podem ser aplicados aos não adventistas, e eu tenho que aqui encerrar a minha fala para vocês nesta hora. Nós podemos destacar alguns elementos
que falam sobre a essência de sua mensagem, para vocês entenderem a cadeia profética dela em relação à sua mensagem. Nós temos a necessidade, a igreja cristã precisava de uma profetisa. Ela ficou 1700 anos sem ter nenhuma revelação da parte de Deus. A igreja cristã, ela acompanhou todo o momento do domínio católico, da supremacia católica, da supremacia papal. Ela acompanhou também a história dos reformadores, e ela viu a apostasia no meio dos reformadores. A confusão que isso tudo gerou, e Deus agora sustenta e Ele levanta esta jovem, Ellen White. E durante o seu ministério, amigos, Ellen White salientou diversos aspectos dos seus escritos, e ela fala sobre a união da igreja e Estado. Nenhum autor fala sobre esse assunto com tanta clareza. Ela fala que as mudanças doutrinárias foram resultado da corrupção da vida da igreja e sua missão. Ela sustentou a reforma, o surgimento da reforma como uma obra divina, e a ênfase na justificação pela fé, na sola escritura, também era uma providência divina. Ela fala isso claramente. Mas além disso, seu ministério pode ser destacado, amigos, seguindo por outros aspectos. Ela nega o envolvimento de Deus na rejeição da autoridade da Bíblia, promovida pelo racionalismo francês no desenvolvimento. Ela nega o uso do método histórico crítico no estudo da Bíblia. Ela levanta a voz contra a letargia no movimento da reforma. Ela fala sobre isso. Ela fala sobre a mornidão entre os reformadores. Ela fala sobre apostasia, e ela rejeita o processo da evolução natural. Ela rejeita o evolucionismo claramente em seus escritos. Assim sendo, amigos, eu queria encerrar nesse momento, se mudar aqui o nosso PowerPoint, dando a vocês, nós poderíamos prolongar essa lista, mas eu quero deixar com vocês nesse momento os últimos pensamentos para poder falar com vocês. Aqueles que têm acusado de que Ellen White é uma segunda Bíblia, olha o que ela diz. Olha o que ela diz a respeito desse tema. Ela diz assim: se tivessem feito da Bíblia o objeto dos seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, o quê? Não necessitariam do quê? Se nós tivéssemos feito da Bíblia o objeto de estudo, de permanente busca, análise, nós, de acordo com ela, não necessitaríamos dos testemunhos. E ela descreve depois, eu não coloquei, ela discorre, mas porque o povo não fez da Bíblia o seu objeto de estudo, Deus, em sua graça e misericórdia, concedeu a nós a revelação dos testemunhos. E eu disse ontem aqui, amigos, nunca houve tanta revelação quanto hoje. E eu disse que se alguém de nós vier a se perder, não terá sido por falta de revelação, mas sim por nossa própria negligência. E agora, atentem para esse texto que está aí em vermelho. E eu encerro aqui. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão o quê? Trevas correspondentes à luz que desprezaram. Testemunhos para Ministros 163. Tão grande luz foi concedida ao povo de Deus. Se nós não andarmos nessa luz, a revelação diz, esta luz será tão grande, as trevas será tão grande comparado com o tamanho da luz. Quando a luz não é usada, a luz se transforma em trevas. Que a luz da palavra de Deus, a Bíblia, que a luz dos testemunhos do Espírito de profecia, possa brilhar no seu coração, na sua vida, e possa transformar você também em um porta-voz de Jesus Cristo. Que Deus a todos abençoe. Amém.